Ontem o STF, por 9-2, decidiu que prefeitos e governadores têm o direito de decidir se liberam ou não as igrejas para os seus cultos religiosos, baseando-se em uma decisão anterior que dispunha, pela questão do federalismo brasileiro, que esses entes federativos, municípios e estados, eles possuem o poder de decisão em meio à pandemia de escolher se eles liberam ou não, restringem ou não as atividades dentro do seu território. Mas isso tem muito a ver com a história brasileira, principalmente no seu desenho institucional, a fundação do Estado Nacional Brasileiro, uma tensão histórica das instituições com as relações de poder, como que elas se relacionam com a sociedade. Acompanhe comigo esse debate para explicar para você. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre quando sair um vídeo novo por aqui, novo conteúdo, você acompanhar e ficar ciente para debater conosco. Pois bem, saiu ontem uma decisão do STF, por 9-2, que prefeitos e governadores possuem a prerrogativa de decidir se liberam ou não as igrejas para os seus cultos religiosos, baseando-se em uma decisão anterior que fazia uma menção à questão federativa do Brasil, quer dizer que o Brasil, os estados e municípios, que são os entes federativos, possuem autonomia administrativa. E que em meio à pandemia eles podem ver na sua territorialidade, na sua localidade, o que é melhor ou pior para os seus cidadãos, né? Os munícipes ou os moradores do estado. Então esse foi o entendimento do STF e confirmou isso ontem. E nós tivemos uma divergência do Cássio Nunes Marques e o Dias Toffoli, falando sobre a questão da liberdade religiosa. Eu quero chamar a atenção de vocês para as duas discussões que nós temos sobre o fato de ontem. A primeira é a questão da tensão institucional que nós temos historicamente aqui no Brasil entre centralização e descentralização. Eu já mencionei essa discussão em um outro vídeo que vou deixar passando aqui no card sobre a questão por que o brasileiro não faz o distanciamento social. E a outra questão é sobre a liberdade religiosa, que aí eu vou entrar na questão do argumento do Cássio e do Dias Toffoli, dos dois ministros que divergiram ontem. Primeiramente, para a gente entender essa questão da tensão entre centralização e descentralização, a gente tem que lembrar de um momento histórico específico, isso baseando-se na história ocidental, no contexto da passagem do século XVIII para o século XIX e a fundação do Estado Nacional Brasileiro. Lembrando, no século XVIII nós tivemos a Revolução Francesa, que destruiu a sociedade do antigo regime. Ah, Tirão, mas o que é a sociedade do antigo regime? É toda a ordem institucional anterior à Revolução Francesa. Quer dizer o seguinte, que o rei tinha amplos poderes para governar e a nobreza que possuía o poder político, em conjunto com o rei, que também é nobre. Nesse sentido, a Revolução Francesa destrói essa organização institucional e, basicamente, promove o gradativo avanço de poderes políticos da população de uma maneira geral, do povo, né? E nós temos a construção do cidadão. Nesse momento que a Revolução Francesa avança no mundo, ela sofre um revés ali em 1815, quer dizer, com a derrota de Napoleão, nós temos o Congresso de Viena que restaura as antigas casas nobres e, de certa forma, foi um movimento conservador. Vai durar um pouco de tempo, mas ao longo da história do século XIX, século XX até os dias de hoje, nós temos a ampliação da participação política popular no mundo. Em 1815, lembrando, a família real portuguesa veio para o Brasil, Dom João depois volta para Portugal e deixa seu príncipe herdeiro, o Dom Pedro I. Ele está aqui no Brasil e depois ele vai declarar a independência. Com a formação do Estado Nacional Brasileiro, o que acontece? Qual o desenho institucional que o Brasil vai ter? Será que vai ser assim, do nada vamos criar novas instituições? Não, nós vamos ter bastante influência da tradição europeia, principalmente uma tradição do antigo regime.
uma tradição uma tendência centralizadora de dar amplos poderes ao rei. E é assim que é organizado o Brasil, com esse viés da centralização. Como que a gente pode perceber isso? Lembrando, a Constituição que a gente tem, que passa a vigorar a primeira Constituição aqui no Brasil, o que ela coloca? Ao invés de 3 poderes, 4 poderes. Nós vamos ter o poder judiciário, legislativo e executivo, assim como nós temos hoje. Mas vai criar um poder superior a todos esses outros, que vai ser o poder moderador de uso exclusivo do imperador. Então, basicamente, é você dar o quê? Você não dá tantos limites ao poder real. O poder real poderia fazer muita coisa aqui no Brasil. Então nós vamos ter essa tendência à centralização aqui do Brasil. E isso não é uma prerrogativa assim de formação cultural e política somente de Dom Pedro. Quer dizer que ele mandou, foi lá e as pessoas replicaram o que ele mandou. Não, muitos políticos da época foram educados também sob essas premissas do antigo regime, que nós tínhamos que restringir a participação popular na vida política, que nós temos que dar amplos poderes ao rei. As pessoas acreditavam nisso. E nós temos uma tradição que o poder central, o governo, o rei, na época, né, e hoje em dia o presidente, que representa o governo central, ele tem que conduzir as grandes decisões nacionais, os grandes movimentos reformistas, o grande horizonte de país que nós temos. Basicamente, é assim que funciona. Isso aconteceu sempre? Não. Por exemplo, no período regencial a gente teve uma experiência de descentralização e também na Primeira República, República Velha ou a República do Café com Leite, das oligarquias, etc., que vigorou de 1889 até 1930. Lá, qual o entendimento que nós tínhamos? Que se deu uma autonomia aos estados também, uma descentralização, quer dizer, uma autonomia administrativa. O que acontece? Em 1889, quando nós temos a instauração da República, nós temos a influência da descentralização. E essa influência da descentralização já estava lá no Brasil Imperial, só que ela não tinha força. Começa a ganhar força no final do século XIX e início do século XX. Muita influência do liberalismo. Basicamente, o liberalismo atua nas instituições falando o seguinte: olha, nós temos que descentralizar. Mas por que descentralizar? Porque o governo central ele é muito distante do cidadão. Então, cada localidade precisa ter o quê? Uma liberdade administrativa, que quem conhece melhor a sua realidade para tomar as suas decisões? O cidadão que está ali na localidade. No caso, municípios, né? O munícipe e os governadores nos estados. Eles possuem esse entendimento. Eles possuem a melhor forma de entender a sua realidade e tomar suas decisões. Então, lembrando aqui, voltando à decisão do STF de ontem, diante disso, nós temos uma tensão histórica entre centralização e descentralização aqui no Brasil. Como que a gente pode interpretar essa decisão do STF? Primeira interpretação que eu vou falar aqui para vocês. O seguinte, nós temos eles falando o seguinte: olha, o Brasil vive numa pandemia e quem pode tomar a melhor decisão dentro da sua localidade, se vai ampliar as atividades ou restringir as atividades, dar liberdade das igrejas abrirem as suas portas para o culto ou fecharem as suas portas, são as localidades, as pessoas que decidem pelo executivo no território específico do município ou do estado. Isso é uma decisão que o STF está o quê? Forçando o Brasil a romper com a sua tradição. Quer dizer, mostrar ao Brasil, vamos ser federalistas, como é nos Estados Unidos. A gente tem uma inspiração na nossa Constituição republicana, que é o quê? Lembrando, nos Estados Unidos, cada estado possui a sua autonomia administrativa. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. Tem estado que tem a liberação de uso recreativo de drogas, outros não. Aqui no Brasil, não. A gente sempre teve essa tensão muito grande porque a gente não tem a convicção de qual é o caminho certo. Se a gente deve dar muito poder ao governo federal ou deve retirar poder do governo federal. E o STF atuou falando o seguinte: vamos romper com a nossa tradição histórica e vamos ser federalistas, que é o melhor para o momento
da pandemia e tomar esse tipo de decisão. Então, foi uma decisão constitucional, baseando-se de como as instituições está escrita lá na Constituição de 1988, né? Mas, obviamente, as outras constituições republicanas já vinham mencionando isso. Só que o que acontece de fato no Brasil no período republicano? As leis orgânicas do município, dos estados, basicamente elas replicam coisas do governo federal. Agora, só algumas exceções, alguma lei, alguma outra muito específica que não acontece, mas de maneira geral, os municípios e estados replicam decisões do governo federal. Agora, uma segunda interpretação, por que eles tomaram essa decisão? Porque o Bolsonaro interfere muito nas instituições, ele cria crises institucionais muitas vezes desnecessárias. Então o STF fez valer a Constituição também por questões políticas, para retirar o Bolsonaro da pandemia, e que a pandemia ela está completamente descontrolada. Então é a possibilidade que o STF tinha, baseado na lei, de fazer uma contenção política no próprio Bolsonaro. Aí vocês podem falar, ué, Tcharam, o STF está tomando uma decisão política, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo, sempre tomou. Por quê? Os juízes do STF, os ministros, eles não são somente juízes que garantem a institucionalidade, a constitucionalidade, a estabilidade das instituições. Eles são agentes políticos. Lembrando, eles estão lá por indicação política. Então, por isso que eles tomaram essa decisão. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, falando sobre a questão da decisão do divergente do Dias Toffoli e do Cássio Nunes Marques. Falaram, não, que você falar que os governadores e prefeitos possuem essa possibilidade de fechar os cultos religiosos, isso é um ataque à liberdade religiosa. Não, isso aí é uma bobagem, uma grande bobagem. Por quê? Voltando aqui, no Império, o Brasil tinha uma religião oficial. Que religião oficial era essa? A religião católica. Basicamente, era assim que funcionava. Agora, desde 1889, nós não temos religião oficial, nós não temos religião de Estado. Quer dizer que você tem a sua liberdade assegurada de cultuar o que você quiser, ou não cultuar nada. É assim que funciona o Estado brasileiro. Ainda que nós tenhamos uma maioria, o quê? Católica. Então, quando os prefeitos e governadores querem fechar as igrejas, ele não está discriminando, vamos fechar as evangélicas, vamos deixar abertas as católicas ou vice-versa. Ou então qualquer outra religião minoritária. Não, ele está fechando todos os cultos. Não somente uma religião, uma instituição religiosa. Então não tem nada a ver com liberdade religiosa, um ataque à liberdade religiosa. Tem a ver necessariamente com uma decisão racional de controle da saúde pública e da pandemia. Basicamente é isso. Não há nada além disso a ser discutido. Tudo que foi falado pelo Dias Toffoli e o Cássio Nunes Marques foi basicamente retórica, né? Exercício de superinterpretação. Então, se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas comente aqui embaixo também. Um abraço, até a próxima!